atento ali, né? Como sempre, no banco, ouvindo toda a Escola Bíblica Dominical, abençoada, né? Muito bom, conteúdo maravilhoso. Em seguida aí, né, o louvor com os irmãos aí, assim, toca a alma, né? Assim, acaba de preparar aí, né, o nosso coração para momentos, né, como este vai acontecer aqui agora, que é a palavra de Deus sendo falada aos irmãos, né? E foi muito bom, acho que poderíamos até mesmo dar por satisfeitos e íamos embora após o louvor, após a oração da irmã, mas eu quero ainda pimentar um pouquinho, temperar um pouquinho ainda, né, a vida dos irmãos, falando um pouquinho sobre o primeiro amor, né? Essa mensagem, essa reflexão que eu trago hoje aos irmãos sobre o primeiro amor, primeiramente eu quero dizer aos irmãos que foi muito confrontante para mim, né? Essa mensagem nos últimos dias, quando tive uma experiência, né, de sentir saudade de tempos lá atrás, pastor, e aí eu fiz, né? Aí eu não somente senti, né, no coração a saudade desse tempo, né, e que eu estava muito mais fervoroso, né, eu quis colocar em prática, né, essa busca e fui visitar algumas crianças que eu preguei em 2016, 17, 18, 19, 20. Fui lá visitá-los, né, e com o coração muito, assim, apertado, né, por ter anos sem ver aqueles meninos que eu tive fora, os irmãos sabem, né, fiquei 3 anos morando em Itabirito, por causa de trabalho, né, e então foi um momento muito especial para a minha vida, aquilo me marcou muito e me incomodou muito, né. Eu trago para os irmãos essa experiência, repito, né, Deus primeiramente falou muito forte ao meu coração sobre este momento, e eu vejo que eu tenho que, né, voltar a este primeiro amor, né, de forma a abrir mão do conforto, abrir mão de algumas programações, né, que às vezes me desviam, né, da vontade de Deus, para então fazer acontecer, né, o propósito para a minha vida, ou seja, o propósito para a nossa vida é que nós somos criados, né, para honrar e glorificar a todo tempo o nome do Senhor. Tenho certeza que os irmãos não têm dúvida disso. Mas eu quero abrir, né, a palavra de Deus com os irmãos aí, ler um trechinho aqui, né, Apocalipse 2, verso 4 e 5. Apocalipse 2, capítulo 2, versículo 4 e 5. Vai nos dizer o seguinte: tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, onde caíste, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Bom, irmãos, essa palavra é a que, né, mais toca no sentido aí de nos incomodar. Lembra-te, verso 5 aí, lembra-te, pois, lembrar, ter lembranças, né? De onde caístes. Aí, os irmãos podem se assentar, por favor. Lembra-te, pois, de onde caístes, né? As quedas fazem parte da nossa vida cristã, né? E neste momento, em oração e intercessão pelas pessoas que um dia eu levei a palavra e um dia eu falei do amor de Deus, né? Certamente Deus me fez lembrar, porque quando a gente cai, certamente a gente perde algo. Quando a gente cai, certamente fica algo que você vinha dedicando, vinha entregando para aquilo fosse, para que tudo aquilo que você fosse naquele momento estivesse fazendo acontecesse de forma agradável, de forma a agradar a Deus, mas em um tempo, em um momento, né, nossa vida cristã, isso é normal, a gente vem a cair, e a gente perde todo esse vínculo íntimo com Deus e a sua obra ali, né, que estava sendo feita. Para ilustrar um pouco mais sobre
esse versículo bíblico, né? Queria contar aqui uma história, né? Uma história verídica de um pastor, achei interessante, lembrei dessa história e trago para os irmãos aqui. E esse pastor, ele conta uma história que fala o seguinte, né? Alguns anos atrás, eu fui ao supermercado para fazer compra, né? Ele fala aqui que não era aquela compra do mês, era uma compra para sustentar ali 2 dias, né? E foi com valor no bolso. E aí ele foi mentalmente calculando aquilo que estava gastando para não exceder o valor que estava no bolso, né? E aí sobraram ali algumas moedas no final da compra. E ele pensou assim, vou levar, né, alguns chocolates aqui para minha família, né? Ele tinha uma esposa e 2 filhos, né? E aí perguntou ao caixa, o que dá para comprar aqui com essas moedas aqui de chocolate? Aí a caixa respondeu para ele, olha, dá para você levar alguns batons, né, aquele chocolatezinho, tipo um bastão, né? Dá para você levar, então, com as moedas que ele tinha, ele pegou e levou, né? Chegou em casa, deu para os filhos, criança, lógico, né? Tem filho pequeno, adorou, né? Recebeu presentinho de chocolate, ele já cascou, já comeu na hora, enfim. E aí, quando deu para a esposa recebeu, mas, né? Ela falou assim, nossa, que decadência. Ou seja, ele assustou, né, com a postura da esposa e ela falou assim, olha, porque, engraçado, quando a gente namorava, né, cansei de receber cestas, né, com bombons variados, chocolate, frutas e tudo mais, né. E aí, pensando aqui, quando a gente noivou, ainda recebia algumas cestas, né, de menor frequência, mas recebia. Quando nós casamos, aí você me deu, no início do casamento, algumas caixinhas de bombons sortidos, e agora chega com um batom. Aí ele viu, né? Ele conta na história aqui que ele viu que aquele olhar de Dom Juan dando ali o batomzinho não surtiu o efeito que ele esperava. É engraçado, né, irmãos? Aí isso aconteceu, ele, lógico, né? Foi todo deram gargalhada ali, ele conta na história aqui. Foram muitas gargalhadas, mas ele pensando, refletindo sobre esse acontecimento, ele viu que realmente ele errou, porque ele ainda o amava como esposa, né? Mas esse amor que existia por ele, de uma certa forma, alguma parte da vivência do casamento ali, a rotina quebrou, né? Interrompeu esses laços de afeto, né? Emocional, amoroso, que é continuar dando os presentes, e ele pegou e falou assim, não, peraí, essa parte eu tenho que corrigir, eu tenho que voltar a dar à minha esposa aquilo que ela sempre gostou, aquilo que ela sempre amou, né? Com muita alegria ela recebia e ficava muito feliz, então preciso voltar, né, a fazer ela sentir bem, fazer ela ser feliz com o que eu dou ela de agrado. E assim ele tirou essa lição e falando, né, dessa ilustração é o mesmo com o relacionamento com Deus, né? Quando nós nos convertemos, os irmãos vão fazer uma viagem no tempo aí, a gente lembra que nós tínhamos ali um cuidado muito grande em ter sempre, né, a presença de Deus viva no nosso pensar, no nosso agir, né? Onde nós iríamos, eu pelo menos, né, tinha quando esse primeiro amor veio de encontro à minha pessoa, eu tinha essa preocupação de no trabalho falar do amor de Deus, porque pessoas fizeram isso comigo, né? Então eu tinha que continuar fazendo aquilo, porque aquilo fez muito bem para mim, então eu tinha que continuar fazendo aquilo. Então, era no trabalho, era na escola, né? Era em casa, com os familiares, e isso era muito bom. Orava mais, né? Clamava mais ao Senhor, intercedia, via milagres acontecendo por meio das minhas orações, né? Não era eu, mas o Espírito Santo agindo, né? Através da intercessão por oração, né? Pessoas foram curadas, pessoas se converteram ao caminho do Senhor, mas essa rotina, né, do dia a dia, você muda de emprego, né, a família aumenta, vem mais filhos, e sem você perceber, às vezes, começa-se a distanciar, né, do amor, do primeiro amor, que é aquele amor que te conduzia a fazer você chorar, molhar a fronha de travesseiro ali, né, durante a noite, ir para o seu quartinho ali reservado, né, orar, clamar pela vida das pessoas, né, você sofria com o sofrimento das pessoas, se alegrava também com quem deveria se alegrar, mas esse primeiro amor, ele tem que estar vivo em nós.
Vocês já estiveram perto de alguém aí agora, recentemente, que está vivendo o primeiro amor? Chega a ser, às vezes, até irritante, né? De tanto que a pessoa quer falar, né? Quer falar, quer dar testemunho, quer contar história, tudo tem que falar de Deus. Então, assim, isso é gostoso, isso é muito bom. Agora, o melhor ainda é viver ao lado de pessoas que continuam com esse primeiro amor. Tinha um irmão aqui na cidade, chamava irmão Patrício, acho que muitos conheceram aí, irmão Patrício, né? Senhor de idade, ele não era da nossa igreja, mas né, era um irmão muito fervoroso, o qual eu tinha muita admiração. Ele podia nos ver na rua, ele falava, né? Paz do Senhor, Jesus seja contigo. Essas eram as palavras dele. Né? E às vezes, né, tem um amigo meu que era gerente de banco na época, ele sentado ali, porque banco é muita cobrança, né, e tal. Ele me contou uma vez que ele sentado, preocupado com as questões, né, cobranças e muitas cobranças, irmão Patrício chegou perto dele, sentou e falou só assim com ele, olha, irmão, eu já andei muito preocupado com as coisas dessa terra. Hoje eu só preocupo com uma coisa, com a minha salvação. Fique em paz com o Senhor Jesus. Levantou e foi embora. E aí, o irmão estava ali preocupado, ansioso, aquelas preocupações do dia a dia, do trabalho, teve ali, né, aquele alento pela palavra do irmão Patrício. Então, ele é um exemplo, né, que eu lembrei que agora de momento, mas temos muitos outros exemplos de irmãos que vivem constantemente no primeiro amor. Então, fica essa reflexão para que nós possamos, né, entender, né? E aqui o pastor fala que ele aprendeu, né, ele lembrou disso aí e voltou a tratar a esposa de forma, né, que ele tratava antes. E esse texto bíblico aqui, nessa visão, né, que Jesus dá a João aí do Apocalipse, né, ele recebeu na ilha de Patmos, o Senhor lhe confiou alguma mensagem à igreja, né, na carta endereçada à igreja de Éfeso. O Senhor Jesus protestou com relação à decadência do amor que essa igreja vinha apresentando. Ele protestou pela perda do que chamou do primeiro amor. E se vocês ficarem atentos no texto aí, né, Jesus deixa bem claro nessa mensagem, ele fala, né, através da carta, lembra-te, pois, onde caíste. Em seguida, né, se caiu porque perdeu algo, esse algo que eu falo é intimidade com Cristo. Em seguida ele fala, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras. Ou seja, é o que eu pratiquei, tenho praticado e refletido sobre isso, né? Voltar às primeiras obras, ou seja, visitar aquele passado gostoso, aquela situação, aquelas experiências que Deus lá atrás proporcionou, para que a obra seja continuada, para que o objetivo de fato seja alcançado. Porque senão tem a consequência, né? Porque senão venho a ti e te moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Então, nós temos que preocupar, né, nos preocupar com essa passagem bíblica aqui, o qual Jesus nos incomoda a pensar no primeiro amor. O que é o primeiro amor, irmãos? Falando um pouco mais a fundo aqui do que seria isso aí. É o fogo de grande intensidade em nosso íntimo, que coloca Jesus acima de todas as demais coisas. Isto foi bem exemplificado numa parábola de Cristo. E aqui nós vamos ler a parábola aqui, em Mateus 13, 44, que diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Olha, assim é o reino dos céus. Assim foi esse encontro com Deus, quando nós passamos a conhecer Jesus, esse grande tesouro. Abrimos mão de tudo para tê-lo conosco, porque experimentamos o quanto é bom ficar perto de Jesus, não é, irmãos? Não é bom ficar perto de Jesus? Não é bom ter esse contato íntimo com Ele? Então, aqui a parábola deixa bem claro, para desfrutar desse tesouro, né, é preciso abrir mão de tudo, porque vale a pena, né, ter esse tesouro perto de nós, que é Jesus Cristo em nossas vidas. O Senhor está falando de alguém que, além de transbordar de alegria
por ter encontrado o reino de Deus, ainda se dispõe a abrir mão de tudo o que tem para desfrutar do seu achado. Essas duas características são evidentes na vida de quem teve um encontro real com Jesus. Então, quer desfrutar, né, desse grande tesouro, você vai ter então essas duas características, que é abrir mão de tudo para conquistar e desfrutar deste grande tesouro. Essa é a diferença, né? Haja vista que muitos conhecem, muitos sabem, né, conhecem Jesus, sabem onde buscar Jesus, mas conhecer e saber onde buscar não é o mesmo que possuir Jesus em seu coração. Este grande tesouro tem diferença. E aí tem a questão do permanecer, né, com este grande tesouro, né? A alegria inicial foi mencionada por Jesus na parábola do semeador. O problema é que alguns cristãos permitem que ela desapareça diante de algumas provações. Isso acontece muito. Aqui, testificado em Mateus 13, 20 e 21, vai dizer o seguinte: o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegado a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo escandaliza. Ou seja, aí ele achou o campo, achou o tesouro, né? Mas veio ali qualquer aprovação, isso é história real, irmão, de muitos crentes, infelizmente, que afastaram, né, da igreja hoje, mas essa história é real. Eles acharam, sentiram alegria, sentiram a vontade, mas não houve ali, né, a posse desse tesouro através do entendimento real da palavra, né, e a disposição para viver essa entrega. Sendo assim, né, aí não houve aí, a semente caiu nesse terreno rochoso e não houve aí a germinação necessária para que cresça e que haja frutos. Agora temos também, por outro lado, também em parábolas, né, a questão do cristão vitorioso, né? Outros cristãos, por sua vez, até mesmo diante das mais duras provações, ainda permanecem transbordantes dessa alegria. Aqui vai dar o contraste, né, da primeira. Aí vocês vão entender aqui nessa passagem, irmãos, o que realmente é uma dura provação, né? Lá em Atos 5, 40 e 41, vai dizer o seguinte, né, um exemplo aqui de dura provação. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e, ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Então, pegaram os apóstolos, açoitaram eles, né, com chicotes, enfim, chibatadas, e falaram: olha, vocês não podem falar no nome de Jesus. E sabe qual foi o comportamento, qual foi a atitude dos apóstolos? E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por este nome. Isso é provação. Isso aqui é um grande exemplo de uma aprovação e permanência, né, de Cristo em nossa vida. Hoje, no máximo que a gente sofre, irmãos, é a perseguição, né? Deixa esse pessoal de lado, que você é crente, não vamos envolver muito eles, não. Vamos fazer nosso grupo aqui, né? Vamos nos fechar aqui. O máximo que a gente sofre hoje é isso aí. Muitos abandonam a fé por causa disso. Aqui não, aqui eles foram açoitados por falar do nome de Jesus. E esse açoitamento, por este motivo, é como se fosse a aprovação para esses cristãos aqui, uma promoção para esses cristãos aqui. Interessante, né? A entrega esse início de grande amor, esse produto, né? Esse fruto deste grande amor, a ponto, né, deles regozijassem por terem sido açoitados por falar do nome de Jesus. O primeiro amor é o nosso primeiro momento de relacionamento com Cristo, em que nós devotamos de todo o nosso ser a Ele. Abrimos mãos de tudo por causa de Jesus. Desfrutar o primeiro amor, né, requer, né, essa entrega, requer essa troca, né, que vale muito a pena. Abrir mão de tudo por causa de Jesus. Em Mateus 13, 45 e 46, tem uma passagem que diz o seguinte: o reino dos céus é também semelhante
a um que negocia e procura boas pérolas. É uma parábola logo em seguida da outra, né? A um que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Então aqui ele faz um paralelo, que dá o exemplo de uma pérola, né, que ao ser achada, né, vende-se tudo e compra essa pérola. Assim também é um outro grande exemplo aqui de que nós, ao encontrarmos com Jesus, esse verdadeiro encontro com Jesus deve produzir, né, essa vontade de abrirmos mão de tudo, né, para estar sempre com Ele, vivendo sempre com Ele, em harmonia, em amor, para que tenhamos aí felicidade plena na nossa vida. Então, aí muda um pouquinho. Você fala com sua esposa assim, olha, eu amo você, mas depois de Jesus. É mais ou menos isso. E ela vai entender com certeza, né? Nossos filhos também, eu amo vocês, mas depois de Jesus. E assim, tudo em nossa vida. Deus tem que vir sempre em primeiro lugar. Esse amor a Cristo sempre em primeiro lugar. Então, os que aceitaram a palavra e foram batizados, aí nós temos aqui uma passagem aqui do início da era cristã, que também vai remeter aqui o que eu chamei aqui, pastor, de início, que é um amor, um primeiro amor em massa. Isso aconteceu, né, lá em Atos 2, 41, 47. Esse primeiro amor em massa descreve a seguinte passagem aqui. Então, os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais que eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveraram unânimes no templo, partiram o pão de casa em casa e tomaram as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentavam-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. Está aí, né, um primeiro amor, né, em massa, vamos dizer assim, um efeito em massa do primeiro amor. Foi quando houve as 3.000 conversões lá no livro de Atos, né, e ali eles viviam nessa harmonia, né. E palavras aqui, interessante, né, quando eu selecionei as palavras-chave desse versículo que acabei de ler, eu percebi uma sequência interessante. Primeiro, aceitação. Segundo, perseveraram. Terceiro, doutrina. Quarta palavra, comunhão. Oração, temor. Eles creram, foram unânimes. Alegrias, salvando, simpatia e, por fim, salvos. Interessante, né? Se pegar essas palavras, dá quase uma frase. As palavras-chave desse texto, desse versículo, dá quase uma frase, né? Em total harmonia com o que é, de fato, o primeiro amor aqui, neste momento aqui em massa. Os relatos de Atos dos Apóstolos revelam uma igreja viva, cheia de paixão e fervor. Da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Das multidões dos que creram, era um o coração e a alma. Ou seja, havia ali também uma unanimidade, ou seja, corações voltados para um só objetivo, corações voltados para Jesus, as almas voltadas para o encontro com Jesus. Assim, dessa forma, nós devemos refletir, né, como igreja, né, como estamos, né, no corpo aqui como igreja, acerca dessa um só coração e um só alma. Recentemente fizemos uma pequena reunião aqui, eu, Cléo, Marçal, nós conversando aqui sobre alguns projetos, né, e como foi bom, né, Marçal conversando com nós aqui, a gente viajando ali na maionese, ali, do que dá para fazer, do que tem que ser feito, né, num trabalho de dedicação para os nossos jovens, né, aqui na igreja hoje. Então, nós, de forma, aí nós percebemos ali um exemplo, né, de todos nós na mesma atmosfera ali, pensando no resultado, né, para a igreja, no sentido de dedicarmos, né, nosso tempo mais aos nossos jovens.
Então, essas preocupações são pertinentes e muito válidas, né, para os dias de hoje. Lá atrás, né, João, escrevendo sua carta, ele escreve ao anjo da igreja, mas hoje eu digo para vocês que essa carta foi escrita para nós. Assim como mexeu muito comigo essa passagem, né, no que tange lembrar de momentos especiais e experiências assim maravilhosas com Deus, eu quero também levar a igreja a pensar, né, nesse primeiro amor, voltar a este primeiro amor, porque certamente, né, essa é a vontade de Deus. E para isso tem um padrão, né, um padrão de ações, de práticas, né? Este amor nos leva à prática de buscarmos intensamente ao Senhor. Aliás, vale ressaltarmos que há um padrão de busca de Deus que Deus determinou para nós. Qual é esse padrão? É quando ele se torna mais importante para nós do que qualquer outra pessoa ou coisa. Devemos chegar a um ponto tal que neste anseio, né, por ele, nada mais importe. Então, assim, é um nível, né, que está bem aquém, eu falo isso, né, para mim mesmo, do que eu estou vivendo hoje. Eu preciso me elevar a chegar a essa condição. Eu preciso ter uma busca maior pelo amor de Deus, pelo amor de Cristo, né, para chegar a essa condição, de olhar e ter compaixão, né, de olhar e sofrer. Mas a gente está numa situação hoje, casou, tem filhos, tudo bem, né, eu posso praticar esse primeiro amor dentro de casa também, para com meus filhos, para com a minha esposa, mas jamais deixar de ter misericórdia de quem ainda precisa ser achado, porque tem muitos perdidos aí. Muitos até que um dia estavam conosco aqui na igreja, né, e hoje já não estão mais, né? Pessoas que nós pregamos lá atrás, igual deu o meu exemplo aqui, nós deixamos de encontrar, deixamos de falar com eles, né, por algum motivo, força maior, isso acontece. Mas hoje temos aí tecnologias que nos aproximam das pessoas, né, o telefone, o WhatsApp, enfim, meios mais práticos, mas nada se compara à presença. Estar perto ali, conversar, sentir como está a situação, né, perguntar e, principalmente, né, dar suporte. Esse primeiro amor, ele vem com obras, né, ele não é desligado do que quando falamos de amor às pessoas, é seguido também de práticas com obras. Em Atos 17, 24, né, vai dizer aqui o propósito para o qual nós somos criados. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá a vida, respiração e tudo mais. De uma só vez, toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando, né? Tateando significa provando, né? Investigando, o possam achar bem que não está longe de cada um de nós. Está lá em Atos 17, 24 e 27. Ou seja, o nosso propósito, né? A Bíblia deixa claro aqui, é muito claro e muito específico, né? O homem foi criado e estabelecido por Deus nessa terra para buscá-lo, ainda que em cegueira espiritual o fizesse tateando, né? Ou seja, desconfiando, provando, o homem deveria buscar a Deus. E Deus quer ser achado pelo ser humano. Fato este que fez com que Paulo afirmasse que ele não está longe de cada um de nós. De fato, né, Deus não está longe de cada um de nós. Nós é que temos que achá-lo, né? Lembra, né? Lembra de onde caístes, né? Então, se essa mensagem, de fato, também foi de encontro ao coração de algum irmão, lembra, faça esse exercício de lembrar de onde você caiu. Você estava indo muito bem, muito tranquilo, muito em paz com Deus, mas, de repente, o que aconteceu que mudou isso aí? O que aconteceu? Poxa, qual que foi o momento? Qual que foi ali o GPS desviou ali da rota original, né? Isso acontece com a gente. Aconteceu aqui com a igreja de Éfeso, né?
E Jesus teve esse cuidado de, através da revelação para com João, escrever, né, essa carta à igreja para colocá-la na rota novamente. Eu fiz esse exercício, né? Eu fiz essa reflexão. Né? Faça você também. Né? Volte às práticas, volte a orar, volte a clamar, volte a encher os frontes do seu travesseiro de lágrimas, se for o caso. Né? Volte a descer para ir trabalhar falando com Jesus. Né? Esses dias, eu mostrando um serviço aqui para o pessoal para fazer a sinalização horizontal da cidade, tinha um evangélico lá, né, no meio deles, né? E eu acho que ele estava vivendo o primeiro amor, porque do nada lá ele dava um glória a Deus, sabe? Do nada, ele fazendo as pinturas lá e aquele frio, né? Deu 13 graus esses dias aí, teve um dia que deu 7 graus na madrugada, e a gente tem que acompanhar para fiscalizar, e ele dava um glória a Deus toda hora, Denise, que até assustava. Glória a Deus, oh glória! E, o irmão tá... Né? Ou seja, eu lembrei, eu falei, poxa, que legal, que bênção, né? Que bom que ele está dando um glória a Deus numa geada aqui de 7, 8 graus, né? Pintando as vias e tudo mais. Então, assim, são coisas que nos fazem, né? Nos resgatam o pensamento, né? Hoje ficou muito automático, né? Esse mecanismo que eu tenho medo, esse automatismo que eu tenho medo. Domingo eu vou na igreja de manhã, depois eu vou na igreja à noite, aí passo segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado sem orar, sem buscar a Deus, aí domingo eu vou de novo. Ou seja, essa prática é que Jesus está condenando aqui na carta, né? Porque Jesus faz 5 elogios aqui. Se vocês lerem aqui do 2 até o 5, ele faz elogios à igreja de Éfeso, mas pontua o que é principal. Se vocês não voltarem, lembra-te de onde caíram, arrependa-te. Ou seja, esse cair aí, irmãos, não é um desvio normal, não. Quando ele fala, lembra-te de onde caiu, lembra onde o pecado entrou em sua vida. Ele está falando que isso é pecado. Porque logo depois não vem arrependa-te. Então, essa queda é pecado. Permanecer caído é pecado. Às vezes, essa vinda à igreja para cumprir um cronograma, não significa que esse pecado foi vencido. Né? Nós estamos falando aqui de algo a mais. Não é nem de cargos também. Né? Cargos é mais voltado internamente da igreja e precisa ser organizada com cargos, né? Pessoas com cargos para que tenha organização e ordem. Estamos falando aqui de encargos, coisas que você deve fazer lá fora mesmo sem cargo nenhum. Que é essa busca pelo grande amor, né? Que faz você olhar para as pessoas e ter compaixão. Porque hoje a gente vive num mundo que tudo está muito fácil e até mesmo para vir à igreja, se não quiser vir à igreja, eu vejo pela internet, está sendo aqui agora, né, filmado, aí já começo a distanciar, então, ou seja, tem que ter esses cuidados para que nós não desviemos aí desse primeiro amor e deixamos aí o que de fato importa para trás, que é esse relacionamento com as pessoas lá fora, mas com aquele ímpeto, né, de misericórdia, falar de Deus, louvar a todo momento, glorificar a Deus a todo momento, porque Ele sente falta disso. Já estou terminando aqui, irmão. Contudo, Deus espera apenas que os homens o buscassem, mas que também fizessem de forma correta. Através do profeta Jeremias, o Senhor Deus deixou bem claro que é necessário para que o encontremos, não apenas uma busca qualquer, mas uma busca de todo o coração. Aí diz lá em Jeremias 29, 13, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Então, essa busca tem que ser de todo o nosso coração, com entrega, com profundidade. Este amor também faz com que trabalhemos para Deus. Aí entra a questão do trabalho para Deus, né? Jesus relacionou este amor com obras quando disse a Pedro que, se o amasse, ele deveria pastorear o seu rebanho. O apóstolo Paulo falou que o amor de Cristo, ou o entendimento da profundidade deste amor, nos constrange a não mais vivermos para nós, e sim para Ele. Então tem que constranger, né? As nossas preocupações individuais, né? Metas pessoais, enfim, nós temos que nos constranger a ponto de falar assim, olha, peraí, é importante, mas se eu não tiver aqui as primícias do primeiro amor com Jesus na minha vida, nada faz sentido, né?
E foi esse constrangimento do amor que fez com que Paulo trabalhasse mais que outros apóstolos, né? Paulo, ele é um grande exemplo nessa questão de trabalho, né? Ele sentiu esse constrangimento, né? E isso fez com que ele trabalhasse, se entregasse mais, né, na vida cristã, a qual ele deixa evidente aqui na palavra de Deus que ele produziu mais do que outros apóstolos, né? Nós vamos ler aqui 1 Coríntios 15, 10, vai dizer assim, ó, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. 1 Coríntios 15, 10. Então, quando a graça de Deus de fato está com a pessoa, né, essa produção aí, ela aumenta muito, essa produtividade, ela aumenta muito e é evidenciada pelos feitos, né? Seja eles conversão, seja eles levar pessoas ao arrependimento, seja eles milagres, né, que são feitos. Então, essa entrega de fato dá empoderamento, né, espiritual para que nós possamos fazer e trabalhar, sempre fazendo a diferença para o reino. E aí, irmãos, isto também deve ser assim conosco, né? O primeiro amor é uma profunda resposta ao entendimento do amor de Cristo. Então, o primeiro amor é uma profunda resposta ao entendimento por amor de Cristo. Porque assim como nós sentimos falta, né, de Deus, assim como aconteceu comigo, né, esse relacionamento íntimo, essa busca, essa ida, né, esse ide mais intenso lá no passado, que eu senti muita falta, Jesus também sente falta de você estar perto dele. Então, são dois polos aí, mas que, né, eles não retraem, não, eles contraem um para o outro. Então, Jesus também está sentindo falta da sua volta para com ele. Então, não perca tempo, volte para Jesus, volte aquele amor, aquela entrega, né, aquela dedicação, aquela busca, né? Se você hoje está numa situação mais confortável, glória a Deus, isso é uma coisa, né? Mas tornar-se dependente, né, a cada dia do Senhor, reconhecendo que você precisa, que você depende de Deus, já é uma outra coisa. Então não deixa isso morrer, não deixa esse primeiro amor se apagar, volte a essas boas práticas, né? Temos aí essa pandemia que veio, né, como um pequeno pretexto para nos afastar, e de fato, né, precisamos, né, nós fomos, forçados a fazer isso, né, a nos afastar, porque senão ficaríamos doentes, enfim. Mas vamos agora aproveitar o momento de volta aí, tudo já está normal, tudo já está regularizado, né, para que nós possamos colocar algumas práticas aí que a pandemia, por exemplo, nos impediu de fazer, né, para fazer agora. Acho que vale a pena, acho que o momento de retomada é para vir com pressão mesmo. Como eu disse, o culto estava muito bom, maravilhoso, mas eu queria apimentar um pouco mais a manhã de hoje com essa mensagem, né, enfatizando aí que o primeiro amor é uma profunda resposta e entendimento do amor de Cristo, o que nos leva a buscar e a servirmos ao Senhor com intensidade e paixão, tá? E eu finalizo aqui com a frase, né, a Fia postou no Facebook dela, achei interessante, Fia, anotei aqui aquela frase, né? Quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos, né? Charles Spurgeon escreveu essa frase. Então, eu finalizo aqui essa reflexão com os irmãos e que Deus possa abençoar os irmãos aí, que vocês possam, de fato, né, cada um pega para si, né, o seu momento espiritual para com Deus, para de fato ver aí se desviou ou não desviou, se desviou, né? Lembre-se aí do versículo, né, que nós acabamos de ler aqui, né? Em Apocalipse 2, 4 e 5. Tendo, porém, contra ti deixastes a tua primeira caridade, ou primeiro amor, lembra-te, pois, de onde caíste, arrependeste e pratica as primeiras obras, quando não sobrevém a ti, quando não, brevemente a ti virei e te tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, Jesus convida nós, né, a lembranças, né, de onde nós caímos, desviamos dele, e nos convida a arrepender e nos convida a voltar à intensidade desse grande amor. Amém?